Bom, oi, gente. Aqui é a professora Beatriz, né? Eu tô gravando aqui para vocês um videozinho explicando, né, essa atividade que vocês vão receber dia 25, tá? Pessoal, a outra atividade que a gente fez a semana passada foi sobre a transitividade e a intransitividade verbal, tá? Essa semana nós vamos continuar o assunto e nós vamos aprofundar um pouquinho. Então, nós vamos ver sobre transitividade verbal e os complementos, tá? Ó, vamos relembrar aqui um pouquinho. Na semana passada, vimos tudo sobre a transitividade ou intransitividade, que são características que um verbo possui quando o analisamos dentro de uma oração, né? Então, transitividade e intransitividade são características de verbos, tá, pessoal? Ó, relembrando, os verbos intransitivos são os verbos que trazem em si a ideia completa da ação, sem necessitar de outras palavras para completar o seu sentido. Olha aqui, né? O exemplo que eu trouxe foi o avião caiu. Então, o avião é o sujeito dessa frase, dessa oração, e caiu é o verbo, né? Esse verbo, eu vou olhar para ele. Para saber sobre transitividade, tem que olhar para o verbo. Verbo caiu. Eu tenho o que caiu? O avião caiu, mas eu não tenho nada aqui na frente, né? Essa parte aqui, ó, é uma parte vazia. Eu não tenho complemento. Ele está sem complemento, esse verbo cair. Então, ó, ele não transita. Isso não acontece, porque aqui tá vazio, né? Então, é intransitivo esse verbo. Então, o verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo, tá? Não tem complemento, né? Ele é intransitivo. Eu posso colocar alguma palavra aqui nessa parte vazia? Posso, né? Mas isso vai ser um complemento? Não, isso vai ser um advérbio, tá, pessoal? Vai ser outra coisa. Complemento eu não tenho aqui. Tenho a opção de colocar? Tenho a possibilidade de colocar, mas nesse caso não tem nada. Vejam, não tem nada, ponto final ali, ó. Caiu, ponto final. Os verbos transitivos, né? Ele já é um verbo que necessita de complemento, né? Ele tem essa necessidade, não pode ficar sem complemento. O sentido desse verbo transita, isto é, ele segue adiante, integrando-se aos complementos, para adquirir sentido completo. Então, esse verbo aqui, ó, o verbo transitivo, ele necessita de um complemento. Se eu falo, as crianças precisam, eu preciso saber o que elas precisam, né? As crianças precisam de quê? De que elas precisam, né? Então, de carinho. Nesse caso, ele transita, ó, essa flechinha vermelha é o símbolo da transitividade aqui. Então, ele transita, né? É igual no trânsito mesmo, né? O trânsito é uma coisa que anda, então a gente anda no trânsito, a gente segue. Esse verbo, ele segue um caminho até este complemento aqui, tá? O verbo precisar, então, é transitivo, pois necessita do complemento de carinho para que tenha significado completo, tá? Então, já relembramos o que é intransitivo, o que é transitivo. Hoje, vamos aprender outra característica dos verbos, mas agora vamos falar somente sobre os verbos transitivos, aqueles que podem ser divididos em dois grupos, né? Isso vai depender do tipo de complemento que ele apresenta. Então, os verbos transitivos, eles podem ter dois tipos ainda, né? Então, agora só falando dos transitivos. Se o verbo transitivo é um verbo que precisa de complemento, então agora eu vou olhar para o complemento. Que tipo de complemento que ele vai ter, né? Olha aqui. Então, verbo transitivo direto. O verbo transitivo
direto, ele recebe essa classificação quando o complemento vem ligado a ele de forma direta, sem preposição. Então, não tem preposição nesse complemento. Então, olha lá. Eu tenho aqui, nós escutamos música. Então, eu tenho um sujeito aqui, que é nós, tenho o verbo escutamos, do verbo escutar, e quem escuta, escuta alguma coisa, né? Então, eu tenho um complemento, música. Então, ele é transitivo, ó. Esse verbo escutar, ele tá sendo transitivo, ele tá transitando até este complemento aqui. Escutamos o quê? Escutamos música. Só que este complemento, ó, entre o verbo e esse complemento não tem nada aqui no meio, só tem um espaço mesmo. Não tem nenhuma preposição, tá? Não tem nenhuma palavrinha que seja preposição, então essa transitividade ela é direta, tá? O verbo escutar é transitivo, pois necessita do complemento música, mas entre eles não há preposição. E o indireto. Se o direto é porque não tem preposição, o indireto é porque tem preposição. O verbo recebe essa classificação quando o complemento vem ligado a ele de forma indireta, com preposição obrigatória. Se eu falo, então, eu gosto de sorvete, né? Eu tenho aqui o sujeito, o verbo gostar, e aí eu tenho esse complemento, ó. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu gosto de quê? Gosto de sorvete. Ó, o verbo transita até este complemento. Só que essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha de é uma palavrinha que é uma preposição. Então, essa transitividade, ó, ela não ocorre de maneira direta. Eu tenho uma pequena barreira, né? Então, eu tenho uma barreira ali. Então, isso acaba sendo de maneira indireta. Tá bom, gente? O verbo gostar é transitivo, pois necessita do complemento de sorvete. E entre eles há uma preposição de, tá? Vou fazer outro vídeo explicando mais o que é a preposição, tá bom?